Então, boa noite a todos. Graças a Deus nos reunimos mais uma vez. Que Jesus possa estar no coração de cada um de nós. A sua presença amorosa se passa aqui na nossa casa, nos lares daqueles que nos estão assistindo. Nessa época especial que o Natal está se aproximando, a energia da Terra fica melhor. Fica mais positiva, nós sentimos necessidade de praticar o bem, de fazer doação, e tudo isso ajuda ao clima da terra, aos espíritos também que estão necessitados, que são tocados em seu coração, apenas escutando os comentários sobre Jesus, sobre o Natal. Então, é um momento muito importante para nós. Nessa noite, o Roberto irá falar sobre egoísmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Então, que os bons espíritos estejam ao seu lado, inspirando para aquilo que a gente necessite ouvir. E vamos fechando, então, os nossos olhos, lembrando de Francisco de Assis, em sua oração, dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza, e onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permitir que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja.
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê condições para que sejamos compreendidos por todos que cá estão. Como a Joyce colocou, nós vamos falar deste assunto que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nos itens 11 e 12. É interessante que este artigo, que está lá no Evangelho, ele foi assinado por Emmanuel, e segundo Chico Xavier, é o mesmo Emmanuel que o acompanhava na última encarnação. Então, o texto ele tem muita profundidade. E o que a gente pode falar a respeito de egoísmo? Muito, porque a gente é craque nisso, né? A gente sabe bastante o que é o egoísmo. No livro Parnaso de Além Túmulo, pela psicografia de Chico Xavier, João de Deus, que é um poeta português do século XIX, ele escreveu uma poesia intitulada Soneto, e ela diz assim: como outrora, entre ovelhas desgarradas, o coração tocado de agonias, o mestre chora como Jeremias, vendo o mundo nas lutas condenadas. Sempre a miséria e a dor nos vossos dias, sempre a treva nas míseras estradas. Preces infindas e desesperadas do caminho de lágrimas sombrias. 2 milênios contando o grande ensino do amor, o luminoso bem divino, sobre as desolações do velho mundo. Mas, em todos os tempos, é a vaidade, no egoísmo da triste humanidade, demorando as vitórias do Evangelho. Então, neste soneto, nós vamos ver que o nosso mundo, ele não evolui, infelizmente, numa condição melhor, haja visto ainda a predominância do egoísmo dentre nós. E o Emmanuel, lá em 1861, ele escreve então a respeito do egoísmo no seu primeiro parágrafo, escrevendo o seguinte: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Então ele fala que o egoísmo é uma chaga, é uma ferida aberta da humanidade que precisa ser tratada, precisa ser cuidada, para que este foco infeccioso não se torne algo mais sério, mais grave na nossa sociedade. Então ele fala que o egoísmo é para onde a gente tem que apontar todas as armas para superar ele. E o que significa de fato egoísmo? Segundo o dicionário, é falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, é o comportamento da pessoa que não tem consideração pelo interesse dos outros, é alguém que é presunçoso ou alguém que tem uma tendência a excluir os outros. É aquela pessoa que se acha a última do pacote, a mais importante. E tem uma filósofa, uma professora chamada Lúcia Helena Galvão, e que ela tem vários vídeos no YouTube, e eu gosto bastante, assisto muita coisa dela, aprendo muita coisa. Aliás, aprendo não, absorvo bastante conhecimento. Eu só aprendo quando eu pratico no meu dia a dia, né? Então eu escuto muito o que ela fala. E tem uma frase que eu gravei que ela diz assim: se para ser grande a gente precisa de posses e de títulos, a grandeza será da posse e dos títulos, e não tua. Porque quando você sai daqui da terra, tudo isso fica para trás. Então a gente acha que aquilo que nós temos vai permanecer conosco, mas não vai. Então é importante a gente refletir a respeito disso. Então a gente vê que o nosso lado animal, ele ainda persiste em detrimento do nosso lado espiritual. E de onde origina-se isso? Nós vamos ver que o egoísmo, dentro lá do processo evolutivo da humanidade,
Allan Kardec traz uma distinção entre os espíritos. Lá na questão número 100, ele separa os espíritos em ordens. 3 grandes ordens. A primeira, dos espíritos puros. Quem são? Aqueles que já alcançaram a perfeição. Eles não estão submetidos às coisas da matéria. A segunda ordem é o predomínio do espírito sobre a matéria, mas ainda existem imperfeições a serem trabalhadas. Nós ainda não estamos nessa, tá? Nós estamos na terceira ordem. Qual a terceira ordem? São os espíritos imperfeitos, que é aquele predomínio da matéria sobre o lado espiritual. Uma propensão ao mal, ao orgulho e ao egoísmo. E as paixões, que são as suas consequências. É assim que Kardec define. Então, nós estamos na base da pirâmide da evolução. Nós estamos muito mais próximos ao nosso instinto animal do que à nossa condição de anjos que um dia nós vamos nos tornar. E nesse sentido, nós, na condição de seres sociais, precisamos da convivência uns dos outros, precisamos dos nossos relacionamentos. Então, a questão dos instintos que nós ainda prevalece no nosso campo, ela tem uma característica muito interessante, porque quando esses instintos eles estão desequilibrados, aí surge então o egoísmo. Então, nesta condição de seres sociais, nós necessitamos uns dos outros. Nesse precisar uns dos outros, isso eu já relatei em outras oportunidades, mas existe uma professora de uma universidade da Inglaterra, que é antropóloga, que ela fala a respeito da civilização. Um aluno uma vez perguntou para ela qual o sinal que mostrou que a civilização mudava de patamar. E o aluno acreditava que ela ia falar que era uma flecha, uma faca, um instrumento, alguma coisa que o homem, um vaso que o homem teria criado e que deu um salto na civilização. E ela responde, não. Nós descobrimos que a civilização deu um salto quando nós descobrimos um fêmur que foi calcificado, ou seja, ele foi curado. Porque naquela época, tinha 2 coisas que você fazia. Ou você caçava para comer, ou você era comida de alguém. Então, eram essas 2 situações. Quando alguém adoecia, quebrava uma perna ou acontecia alguma coisa, essa pessoa ela era deixada para trás, porque ela era um peso e ela seria a comida, né? Eu não preciso ser a pessoa mais rápida do mundo, eu só tenho que correr mais que alguém, porque o último vai ficar para a refeição do outro. Então, nessa questão, quando eles descobrem que um osso do fêmur, que é o maior osso do corpo humano, foi regenerado, significa dizer que alguém não foi deixado para trás, que alguém foi cuidado, levaram água, levaram comida para essa pessoa, até que ela se restabelecesse. Então, o primeiro marco civilizatório que nós conhecemos foi um osso calcificado. Nesse sentido, significa dizer que a humanidade, ela precisa uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Porque senão, como que a gente desenvolve as nossas qualidades? Se não no relacionamento interpessoal, se não enfrentando as pessoas difíceis. Vale lembrar que nós também não somos flor que se cheire, né? Nós temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Da mesma forma que muitos têm que nos suportar, nós precisamos suportar uns aos outros. E como que a gente pode sobreviver sem as pessoas? Ah, mas eu não preciso de ninguém. Precisamos sim, todos nós precisamos. Ah, mas eu moro sozinho, eu cuido da minha vida. Você come, você se veste, você tem um ar-condicionado, você tem aparelhos elétricos na tua casa,
Isso foi porque alguém fez, não foi você quem fez. Então nós precisamos sim uns dos outros. E nós temos nesse sentido a obrigação, o dever de cooperar uns com os outros. E tem um exemplo que está lá no capítulo 13 do livro Nosso Lar, onde André Luiz faz uma reflexão. Ele está já recuperado. André Luiz, morreu, desencarnou, e no plano espiritual ele foi acolhido em Nosso Lar, no hospital, e ali ele passou por diversas dificuldades, até que ele se restabelecesse. Quando ele se restabelece, ele tem a intenção de fazer alguma coisa, ele não quer ficar parado. Ele clinicou durante 18 anos enquanto na Terra. Então ele quer continuar trabalhando. E ele pensa, o que eu vou fazer aqui no Nosso Lar? E nesse sentido, ele conversa com um amigo dele, o Lísias, e o Lísias fala com Clarencio. Ele sempre pergunta como você está, vai lá falar com ele. E na reflexão do André Luiz, isso que é interessante. Um médico conceituado, um cientista famoso, inclusive tem uma foto dele aqui no Brasil, ao lado de várias figuras da ciência, inclusive Albert Einstein, tem uma foto que ele está ali do lado, para quem não sabe, é o Carlos Chagas, o André Luiz, então ele está ali naquela foto, junto de um monte de outros cientistas. Então um homem muito inteligente, que tinha muito conhecimento, mas aconteceu uma coisa curiosa, ele estava refletindo, e ele pensava da seguinte forma, imagina vocês, aqui eu não sei nada, até um enfermeiro mais simples sabe muito mais do que eu. E aí ele faz a reflexão, de que me serviram os títulos enquanto eu estava na Terra? É exatamente aquilo que a professora falou, nesse sentido. Então ele faz essa reflexão. E aí quando ele vai falar com o Clarencio, acontece uma coisa bastante curiosa. O Clarencio, ele trabalha da seguinte forma, ele atende as pessoas em dupla, porque uma coisa que ele pode falar para alguém, ele pode servir de base para outra pessoa. E ele vai atender o André Luiz e uma senhorinha que está ali, veio pedir alguma coisa para o Clarencio. E aí ele pergunta para a mulher, o que a senhora deseja? Ele pergunta, mas ele já sabia o que ela queria. E ela diz assim, desejava que me concedesse recursos para proteger os meus filhos lá na Terra. Então ela queria vir à Terra para ajudar os seus filhos. Mas aí, Clarencio, conhecendo ela, ele diz o seguinte para ela, minha filha, o Pai, Deus, criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada de lisa consciência nesse sentido, ele já estava dando uma cutucada nela. E a gente vai entender por quê. Ele pergunta o seguinte, quantos bônus hora, ou seja, quanto você arrecadou de trabalho, quantas horas de trabalho você tem aqui no Nosso Lar, nesses 6 anos que você está aqui conosco? E ela responde, 304. Imagina você no Nosso Lar, 6 anos, trabalhou 304 horas. Isso não dá 15 minutos por dia. Já pensou ficar 6 anos trabalhando 15 minutos por dia? Eu não ia aguentar. O Reginaldo deve ter uma parada cardíaca por causa disso. Né, Reginaldo? Então, ela fala exatamente isso. E aí, ele fala, minha filha, eu ofereci trabalho para você. Na turma de vigilância do Ministério de Comunicação, você abandonou o posto. Eu ofereci trabalho para você nos irmãos de suportação lá do Departamento de Regeneração. Você abandonou o posto. Eu ofereci o trabalho da enfermagem dos perturbados.
Você abandonou o posto. Eu ofereci serviço no Gabinete de Investigações e Pesquisas do Ministério de Esclarecimento. Você deu fora também. Claro, Clarence não fala que nem eu, tá, gente? Eu estou usando a minha linguagem. E aí ele fala o seguinte: como que você quer ajudar seus filhos lá na Terra? Porque para ajudar alguém, nós precisamos de gente que nos ajude. Você não ajudou ninguém. Quem você vai pedir ajuda para te ajudar? Ninguém, porque você não socorreu ninguém. A Joyce leu aqui, né, a oração de Francisco de Assis. A gente só recebe aquilo que a gente dá. Então, se você não ajudou, como que você quer ajuda? E ele fala assim: sem a cooperação é impossível atender com eficiência. Ou seja, sem que você coopere, não tem como. Como que você vai ajudar seus filhos? São cegos conduzindo cegos. Então não adianta. Porque a atitude dela egoísta de não querer ajudar, porque o que ela fazia? Para cada serviço que era arrumado, ela tinha uma desculpa. Ela falava que as pessoas eram difíceis. Então, gente, vamos aprender a lidar com as pessoas aqui, porque do lado de lá é pior, tá? A gente vai ter que encarar as pessoas. E aí tem um problema. Tem um problema mais interessante. A gente não precisa verbalizar. Eles leem os nossos pensamentos. Então, não vai dar para ficar disfarçando, não, as coisas. Né? Complicado. Então vamos aprender aqui a suportar. E essa questão de suportar, as pessoas têm um momento no livro O Pequeno Príncipe, que eu adoro esse livro, eu acho ele belíssimo, em várias oportunidades eu já li. Tem um momento em que a Rosa está conversando com o menino, né, com o Pequeno Príncipe, e ela diz o seguinte: se eu quiser conhecer as borboletas, eu terei que suportar umas 2 ou 3 lagartas. Coisa linda, né? Então, se eu quiser ter uma coisa bonita para o futuro, eu tenho que dar um jeito no meu presente. E as lagartas, elas estão ali o quê? Comendo as folhas. Mas elas vão se transformar, mas para isso elas precisam passar por esse momento. Então é interessante a gente pensar, né? É egoísmo da nossa parte não querer cooperar com as pessoas que estão à nossa volta. No livro Depois da Morte, Leon Denis escreve: permanecer inativo, improdutivo, inútil, quando todos trabalham, seria um ultraje à lei moral e quase um roubo. Seria o mesmo que lucrar com o trabalho alheio. Devemos viver com os nossos semelhantes e por isso devemos pensar antes de agir. Nós temos que conviver com essas pessoas. Então, como eu disse, essa questão do egoísmo, ela está atrelada a essas nossas ideias ainda, muito ligadas à questão animal. Nós temos a questão da autoproteção. É natural a gente se proteger. Faz parte do nosso processo. Então a gente precisa garantir a nossa sobrevivência. Porém, quando ela extrapola os limites do equilíbrio, ela se transforma em egoísmo. Quando a gente tem uma atitude individualista e as necessidades dos outros não nos interessam. É aquela frase, né? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E a gente se esquece que, na verdade, a gente precisa repartir a farinha. Porque isso é essencial para a nossa sobrevivência. Outro ponto que é importante a gente falar é da autoestima. Mas a gente precisa ter uma autoestima elevada? Sim, mas quando ela se torna desequilíbrio, ela se torna uma atitude totalmente egoísta. Por exemplo, quando a gente reconhece os nossos defeitos, quando a gente reconhece as nossas qualidades e a gente aceita como a gente é,
Então, é positivo, é uma autoestima positiva. Eu sei quem eu sou, eu sei onde estou e sei aonde eu quero chegar. Mas quando a gente acredita que a gente é melhor que os outros, aí a gente está numa autoestima negativa, ou seja, desequilibrada, quando a gente acha que a gente é melhor que todos e todo mundo. Então essas são questões egoístas. Então, existe uma linha tênue entre o egoísmo e o altruísmo. Quando a gente ultrapassa, nós estamos dentro do egoísmo. Quando a gente sabe lidar com essas questões, nós vivemos o altruísmo. Outra questão interessante que desenvolve, que desabrocha o nosso egoísmo, é o medo. O medo faz parte. Quando a gente tem medo de ser ferido, quando a gente, aí nos relacionamentos, a gente não se importa com os outros, vive numa relação superficial uns com os outros. Então essas são atitudes egoístas por causa do medo. Quando a gente compete excessivamente dentro dos locais de trabalho, a gente tem medo de perder o emprego, acha que se passar o trabalho para o outro, ou se ensinar alguém, ele vai tomar o seu emprego, né? E a gente se esquece que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, mais a gente melhora e pode desempenhar mais outros papéis. Então a gente se esquece disso. Quando a gente fala da questão dos ciúmes, aí muitos torcem o nariz comigo porque eu falo, ciúmes é um problema sério. Ah, mas ciúmes é o tempero do amor, só se você quiser temperar o seu amor com arsênico, porque ciúmes não é bom em lugar algum, em momento algum. Ciúmes é insegurança, é egoísmo, é você querer o outro para si, somente. Então é um problema que precisa ser tratado. Temos vários psiquiatras e psicólogos aqui no salão, podem ser acionados, né? Depois. Quando a gente age por interesse, né? Então o medo faz com que a gente haja por interesse. E o que é o positivo com relação ao egoísmo e o medo? É quando a gente entende que tem medo, reconhece isso e procura ajuda. Procura uma forma de superar isso. Isso é uma forma da gente se libertar desse egoísmo. E o pior de todos é a falta de empatia, que é a dificuldade que a gente tem de se colocar na posição do outro. E o que é se colocar na posição do outro? É inverter os papéis. Se eu estivesse no lugar do outro, qual seria a minha percepção? Como eu pensaria a respeito do que está acontecendo? Então é difícil, é muito complicado. Quando a gente não se importa com o colega de trabalho, quando a gente não se importa com as pessoas na via pública, né, a gente acha que comprou a rua e fica no meio da rua, quando a gente não usa seta para dar a direção para onde a gente vai. Isso são atitudes egoístas, porque a gente acha que a gente é mais importante que os outros. E o que é isso? É falta de empatia, é falta de entender que o outro que está atrás de mim precisa de um sinal para ele saber quais atitudes, o que ele deve fazer a partir daquele momento. E o que a gente precisa fazer nesse sentido? Nós precisamos fazer o exercício da imaginação. É imaginar, se fosse eu que estivesse vivendo aquela situação, como que eu agiria? Ouvir as pessoas atentamente e também ter curiosidade. Aprofundar os relacionamentos. Isso significa empatia, você entender quem é a outra pessoa. E quais são as atitudes que a gente pode considerar egoísmo? Priorizar os nossos interesses acima de qualquer outro, não compartilhar, manipular as pessoas com interesse. Os filhos adoram fazer isso com os pais, manipulam os pais. Isso são atitudes egoístas. Quando o filho chega para o pai ou para a mãe, nossa mãe, você está tão bonita hoje, a mãe já sabe, né? O que tu quer?
É uma forma de manipulação, é uma forma de egoísmo. E quando a gente dá corda, a gente está alimentando esse monstrinho para que ele possa crescer. Quando a gente critica, quando a gente julga as pessoas, quando a gente não reconhece o mérito dos outros, porque a gente acha que a gente faria melhor, quando a gente exige atenção constante, quando a gente não pede desculpas. Por que eu vou pedir desculpas? Eu sou perfeito, eu não erro, né? Então são atitudes egoístas. A ingratidão, quando eu faço uma competição por tudo. Por isso que na questão 913 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o pior dos vícios, os Espíritos respondem: o egoísmo. Então a gente precisa vencer isso dentro da gente. E nesse sentido, nós precisamos mudar esse mundo que a gente está, o mundo que a gente vive. De que forma? Pequenos gestos no nosso dia a dia podem transformar o mundo que nós estamos. Um exemplo é a história de uma senhorinha que fazia uma viagem todos os dias numa cidade vizinha, onde ela trabalhava. E um rapaz que sentava próximo a ela via que ela, todas as vezes que ela entrava no ônibus, ela tirava da bolsa uma pequena sacolinha, tirava algumas coisas de dentro e ficava jogando pela janela do ônibus. O rapaz ficou intrigado com aquilo, até que um dia ele não resistiu à curiosidade e foi perguntar para ela: minha senhora, o que a senhora faz todas as vezes que a senhora entra no ônibus que eu vejo a senhora tirando alguma coisa da bolsa e jogando pela janela? Ela falou: são sementes de flores, que eu trago um saquinho com essas sementes e vou no longo da estrada, porque olha só que estrada feia, não tem árvore, não tem vegetação, não tem nada, e eu fico jogando sementes. Aí o rapaz falou: mas vai cair no asfalto, o carro vai passar por cima, vai destruir tudo, outros os passarinhos vão comer. Aí ela falou: mas vão ter algumas que vão cair na terra e vão germinar, e vão crescer. E eu estou fazendo isso, não é para mim. E o jovem achou aquilo interessante e seguiu a viagem. Passado algum tempo, um bom tempo, ele viu que a mulher não estava mais aparecendo ali. Ela não estava mais pegando ônibus. E ele achou interessante, mas não deu atenção, até que ele escutou uma criança, uma menininha que estava no ônibus, falou para a mãe dela: mamãe, olha na estrada, quantas flores bonitas que tem nessa estrada. E aí ele foi ver, e aí ele percebeu que a estrada de fato estava toda florida. E ele foi perguntar então para o motorista, né? Ele se lembrou da senhora e perguntou para o motorista, que ele conhecia todo mundo, aonde estava aquela senhora. E ele falou: olha, essa senhora morreu há um mês. E ele ficou, né, triste com a história. Mas no dia seguinte, adivinha quem estava com um saquinho de sementes de flores jogando pela janela do ônibus? O rapazinho, né? Entendeu a lição. Então nós estamos aqui para transformar esse mundo, para deixar esse mundo mais bonito, muito melhor. Então, infelizmente, a gente vê que o egoísmo, ele ainda impera no nosso planeta. Mundo de provas, de expiações e provas, onde nós somos seres ainda imperfeitos, e muita gente acha, porque tem uma condição melhor, acha-se especial. Muita gente acha que é beneficiado por Deus, né, que é privilegiado de Deus. E vale lembrar, né, que os menos afortunados, aqueles que menos têm, eles sabem o peso da dor. E como a gente é reencarnacionista, aproveita agora, porque na próxima talvez invertam-se os papéis. Aí a gente vai ter que aprender a lidar com a escassez. E aí a gente vai ter que entender que o egoísmo não nos ajuda em nada. Então essa história, essa questão é importante, porque tem até uma passagem do Chico,
que ele conta que uma vez um menino de rua via na vitrine de uma padaria um pedaço de bolo que ele estava morrendo de vontade de comer, não tinha dinheiro. Todo mundo que passava, o menino pedia ajuda, né, para poder ganhar um pedaço daquele bolo, e ninguém queria ajudar, ninguém queria fazer nada. Até que um mendigo que estava próximo viu a cena, enfiou a mão no bolso, tirou as moedinhas que ele tinha, foi lá dentro na padaria, comprou o pedaço de bolo e trouxe para o menino. Então, só quem passa fome sabe o valor da fome. Então, é importante a gente pensar a respeito disso, porque se a gente não aprender pelo amor, é a dor que vai nos socorrer um dia. No processo de reencarnação, é a dor que vai nos acolher. Por isso que a gente precisa entender, né, que a frase mais importante de Kardec é: o fora da caridade não há salvação. Essa frase, ela resume a nossa libertação do egoísmo. Fora da caridade não há salvação. É isso que a gente precisa fazer para se libertar do egoísmo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que só de pensar eu até arrepio aqui. Numa reunião mediúnica, um espírita desencarnado, sofrendo, se manifestou. E ele falando que conhecia tudo, mas estava numa condição muito triste e lamentável. Falando da caridade. E aí ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Porque a gente acha que fazer a caridade é fazer a gente se sentir bem, né? Ah, eu fiz a caridade, estou me sentindo muito bem. E ele falou assim para mim: se as pessoas pensam dessa forma, elas estão sendo egoístas. Porque fazer a caridade para se sentir bem significa que você não entendeu a frase de Kardec. Porque você tem que fazer a caridade como um ato de que você não está nem prestando atenção naquilo que você está fazendo. Você faz com naturalidade. Aquilo me doeu, porque às vezes eu acho, né, não estou fazendo a caridade, estou me sentindo tão bem. Aí, sabe quando cai a ficha? Exatamente isso que aconteceu. E só para a gente finalizar, isso me chamou muito a atenção. E hoje de manhã, olha só, hoje de manhã, antes de ir para o trabalho, eu normalmente coloco uma palestra no tablet mesmo, ou na televisão, onde tiver, eu coloco para ir ouvindo enquanto eu estou fazendo o meu café, que eu gosto de sentar, tomar o café, fazer minha prece e tudo. E eu estava assistindo uma palestra do Simão Pedro. Simão Pedro é um espírita de Patrocínio, lá em Minas Gerais. E ele contou uma história que peço desculpas se eu me emocionar aqui, mas faz parte. Uma história que eu achei de uma beleza, que ele diz o seguinte: lá na cidade dele, toda cesta básica que chega, eles dão um jeito de despachar, de dar para alguém, de atender as necessidades. E perto da época do Natal, é a época que a gente mais trabalha nesse sentido, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E nisso eles estavam nessa promoção de entregar essas cestas, tinham entregue todas as cestas. Eis que chega um senhor chega bastante preocupado, e ele fala que queria uma cesta e o pessoal não tinha, e ele conta a história dele. Ele é um pintor e ele não está conseguindo trabalho há algum tempo. E esse pintor, ele tem filhos pequenos e não tem nada para dar de comer para essas crianças naquele dia. Ele faz uma mistura de farinha, um pouco de açúcar e dá para as crianças. E aquilo, um pai, vendo essa situação,
ele vai, desesperado, vai buscar ajuda em qualquer lugar. E ele foi no centro espírita. E ele conta então que ele não é um necessitado, mas ele está necessitado. E ele fala: eu falei para os meus filhos que eu tinha um dinheiro para receber, que eu ia lá receber, ia passar no supermercado, comprar algumas coisas e ia trazer para eles. Então eu preciso de alguma coisa. Está aqui. Pegou a chave do carro dele, um Chevette, todo arremendado. Eu dou meu carro, mas eu preciso de alguma coisa. Não tinha mais nenhuma cesta. O Simão falou: peraí, sempre tem uma pessoa que a gente pode ligar, né? Que a gente sabe que a pessoa tem aquele coração bom. Ele ligou para uma pessoa, ele falou: aguenta aí que eu já estou chegando. A pessoa nem perguntou, né? Ele contou a história do que estava acontecendo. Estou chegando. Chegou com uma cesta aqui gigante para dar para o homem. O homem ficou emocionadíssimo com a situação. Pegou aquela cesta e já estava saindo, chorando, todo mundo emocionado naquele momento. Saindo com a cesta, o homem falou: não, pera aí, deixa essa cesta aqui. Abriu uma sacola e tirou um monte de sacolinhas de supermercado. Falou para ele: você não falou para os seus filhos que você ia no supermercado fazer a compra? E aí você vai chegar com uma cesta básica? Não. Vamos colocar nas sacolinhas porque você veio fazer a compra. E aí ele fez isso e levou. 2 meses depois, a instituição recebe 10 cestas básicas. Aquele homem, em retribuição, estava contribuindo com a instituição. Isso é caridade. Isso é vencer o egoísmo. Que a gente reflita a respeito. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Vamos agora elevar o nosso pensamento, fechando os nossos olhos, visualizando a figura meiga de Jesus. Vamos nos imaginar que estamos na areia da praia. Nós conseguimos sentir a brisa do mar, percebemos a noite, e alguém vem ao nosso encontro. Alguém em forma de luz, que vai se aproximando. É Jesus. Nós corremos ao seu encontro, o abraçamos e contamos de toda a nossa aflição. Entregamos todo aquele problema que nós estamos passando, a nossa angústia, entregamos a Ele, nosso amigo de todas as horas. E Ele diz para nós que nós nunca estamos sozinhos, que Ele sempre está a velar por nós. Senhor Jesus, abençoe a nossa casa de oração, abençoe os nossos lares, nossos entes queridos, e também aqueles irmãos espirituais necessitados, que eles possam receber a nossa prece nesse instante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.